Bom, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o Procurador de Justiça, especializado em defesa ambiental, Luiz Alberto Esteves Scalopi. Eu brinco com o Scalopi sempre que ele vem aqui, meu governador. Trabalhei para o Scalopi ser governador de Mato Grosso e não conseguimos, né, aquela vitória. Mas o Scalopi veio falar de um projeto que é o projeto de valorização de dano ambiental em áreas úmidas, que será lançado no dia 2 de fevereiro. Bom dia, procurador. Bom dia. O que é esse projeto? Na verdade, nós organizamos um projeto para fazer duas coisas que são importantes. A primeira é que dia 2 é o Dia Mundial de Áreas Úmidas. Então chamamos o SESC para a gente fazer uma reunião com especialistas lá, com doutorandos, com mestrandos, com professores que trabalham na área, com membros do Ministério Público. Nós vamos daqui lá para fazer uma reunião de manhã, porque nós vamos fazer a comemoração do Dia Mundial de Áreas Úmidas, uma vez que o SESC é representante de 22 áreas úmidas no Comitê Nacional de Áreas Úmidas. E a segunda coisa que é a mais importante é o lançamento de um projeto. Eu estou organizando audiências públicas nas 3 áreas úmidas de Mato Grosso que a população de Mato Grosso não conhece. Uma é do chamado Varjão, mas na verdade alguns chamam já de Pantanal do Araguaia, no Vale Esquecido, que é onde a soja já está entrando e drenando. A outra é no Vale do Guaporé. Lá tem uma região muito bonita e que é pouco conhecida, e a audiência pública será em Vila Bela da Santíssima Trindade, até por causa do parque também, e a outra será em Caças por causa do Tiaco Pantanal, com Bolívia e Paraguai, o Ministério Público da Bolívia e o Ministério Público do Paraguai, que já são nossos amigos, e com Mato Grosso do Sul. Então, o lançamento desse projeto vão ser nesse ano, e aí nós faremos no segundo semestre uma audiência pública final, apresentando um relatório de todo o trabalho desse ano, concentrado os esforços de proteção dessas áreas, onde nós faremos levantamento, promoveremos ações criminais, civis, que faremos uma ação. Vai ser uma luta de novo em proteção da área úmida, e fecharemos isso com relatório no segundo semestre. Este é o projeto, um projeto do Ministério Público, da Procuradoria de Justiça. Tem uma situação aqui em Poconé, porque Poconé é assim, Deus foi abundante com Poconé, né? Poconé é o maior patrimônio de Poconé é a riqueza ambiental, é o Pantanal que está lá, né? Mas tem ouro também. Aí as pessoas degradam ouro. Já tem pesquisadores que olharam os nossos peixes lá em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e encontraram peixes com minério, com mercúrio, né? E agora Poconé também já está virando, tá certo que está uma área um pouco distante do Pantanal, mas será que essas águas de perto dessa área não vão pro Pantanal? Porque está virando soja ali na estrada de Poconé, está virando uma grande plantação de soja. E essas águas de lá não correm pro Pantanal? Não seria o caso do Ministério Público fazer um levantamento sobre isso, para ver se autoriza ou não essas áreas de soja dentro do Pantanal? Primeiro, isso já está protegido legalmente, constitucionalmente, e não podem fazer isso. Então nós temos isso, que estão na ilegalidade, já sabemos, inclusive no Pantanal. Mas no Pantanal eu falo na região de Cáceres e na região também do Araguaia. Mas agora, esse ano, vão fazer essas ações para fazer esse levantamento com a equipe. O Araguaia agora está virando uma grande fronteira agrícola também, né? Mas eles estão avançando. Pegando pau na soja lá. Exatamente. E isso vai secando o que tem, né? Aqui vai virar um grande campão de soja, né? Eu tenho uma crítica a isso, porque a população já foi o que foi, mas abrir nossas fronteiras, o excedente econômico, esses produtores deviam estar investindo em indústria, como em todos os lugares foram
agro do mundo, onde que dá emprego. Aí eles querem ampliar mais lugares, querem drenar as áreas úmidas, construir nas áreas úmidas e expandir para 2 ou 3 empregos mais, com 5 ou 10 máquinas agrícolas, ao invés de produzir ou investir isso em indústria. O que dá emprego no Mato Grosso é indústria, o que dá emprego no mundo é indústria. A AgroSoja não dá emprego, ela vai até um ponto e para. E isso não tem nenhuma contribuição, além de afetar o meio ambiente. Então a campanha é para poder proteger essas áreas úmidas. Nós vamos fazer o que nós pudermos e onde a nossa perna alcançar. Doutor Scalopi, essa situação revelada aqui pelo senhor, de que há um movimento dos produtores de soja avançando sobre áreas úmidas para produzir, vai de encontro ao discurso do próprio ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e dos grandes barões do agronegócio, de que a produção mato-grossense, sobretudo, ela é absolutamente sustentável, porque ela está ocupando áreas degradadas, porque ela produz apenas uma parte pequena do território do estado, tem 60 e tantos % do território preservado, enfim. Eles estão mentindo? Estão. Eu ia dizer aqui que eles podiam dizer educadamente que isso é verdade, mas não é mentira. Na verdade, porque é tanta agressão que nós temos que dizer isso. Blairo Maggi, na verdade, quando faz o discurso, eu vejo ele fazendo esse discurso de 63% que ele faz há muito tempo, para mim, olho para ele como se ele estivesse dizendo para as pessoas: desrespeitem e avancem. Porque a fala dele passa esse sentido. As palavras têm sentido, né? E a palavra dele é o seguinte: tome conta, fique rico enquanto possa, se aproprie. Essa é a fala dele. Não tem outra fala. Ele não tem nenhum respeito por essa fala dele, porque não é verdadeira. É uma abertura de fronteira sem limite, ele incentiva inclusive a pecuária, sem limite para estudos, sem limite assim, sem respeito à produtividade. E o avanço que se faz é um avanço de tomar mais áreas, ter mais lucratividade e investir aqui na Noruega, investir aqui na Europa, investir e levar nosso excedente econômico para fora. Mato Grosso está sendo, eu acho, na minha leitura e todas as leituras que eu vejo de economista, expropriado da sua economia. Na verdade, o Blairo Maggi lidera um movimento, no meu sentido, em que apropria da riqueza do Estado e leva ela para fora ao invés de investir dentro. Sem pagar imposto. Sem pagar imposto. E não só imposto. É o único estado onde não paga água também. A água é propriedade da União. Qualquer lugar. Nós entregamos um projeto para o Pedro Tacos no começo do governo, demonstrando a grande arrecadação que ele faria com o que a gente chama outorga onerosa, que é a cobrança da água, porque a água não é dele. E a água intercorre entre vários lugares. E ainda a gente tem aquela ideia atrasadíssima no mundo, inclusive, acho que nem na Índia isso se tem, de que porque a água, os animais passam na sua fazenda, também são propriedades. É como se a propriedade fosse uma coisa ilimitada. E cria essa cultura. E lideranças como Blairo Maggi só intensificam isso. Em nome do lucro. E é só. Porque não tem uma pessoa que diga. Eu acho que ele não consegue, um ambientalista, um ecologista, um estudioso da universidade, uma pessoa que defende a economia sustentável, ele não consegue uma pessoa que diga que a sua política é sustentável. Como é uma palavra que serve para qualquer um, né? Então, ou para qualquer sentido, é o que ele usa. E mas não tem. É um discurso que está sendo bem visto na Europa, enfim, onde o Brasil vende a soja, vende a produção. Mas isso não é verdade, porque no encontro que nós fizemos na Embaixada da França, com os franceses e também, porque eu sou presidente da rede latino-americana no Ministério Público Ambiental, e organizamos um encontro na Embaixada da França com a presidente da rede europeia do Ministério Público Ambiental. Lá é também Ministério Público e magistrado, porque é a mesma instituição. Fizemos um encontro, que é uma inglesa, e fizemos um encontro, trouxemos autoridades da Europa. Aliás, eles trouxeram e nos convidaram. E aí nós tivemos contato, na verdade, estão criando leis, como no Canadá, como na França, na Inglaterra, na França especialmente agora mais recente, onde as legislações da Europa estão
deram legitimidade a que escritórios que detectassem que havia danos ambientais na origem dos produtos, que eles pagassem indenizações vultuosas. A grande discussão que nós estamos tendo é se essa indenização vultuosa que começam a se iniciar por ações que estão sendo promovidas na Europa, e logo essas pessoas das quais nós estamos falando serão clientes deles, essas ações, se as indenizações virão para o Brasil ou não, porque eu acho que tem de vir para o Brasil. Indenização para aplicar aqui na restauração ambiental. Mas esses países já estão fazendo isso. Então eles fazem aqui. Isso está muito movimentado na Europa, onde compra a soja. E eles estão com esse. Eu vou receber uma delegação em março agora de advogados canadenses e franceses sobre isso, que estão fazendo levantamento para entidades com as leis governamentais da Europa. Então eles estão fazendo esse discurso desesperado, e ele faz mais esse discurso, tem um poder econômico e a representatividade, porque está em qualquer governo, né? E aí então faz esse discurso para poder suplantar a denúncia que nós estamos fazendo, que eles não estão obedecendo esses termos. Então é uma guerra onde, na verdade, o Ministério Público tem dados para contrapor. Quando o ministro fala, olha, nós temos 60 e tantos % da área preservada, a área do Estado preservada, o Ministério Público oferece algum controle? Não é verdade, nós só temos preservado 10%. Tem algum dado técnico? Não, mas isso é verdade, o dado é verdade, mas ele fala 60% para dizer tem muito, nós precisamos avançar mais e diminuir isso. Ele fala, bom, desculpa, eu estou aceitando até, porque é uma discussão que eu acho que é importante. O senhor tocou em dois assuntos importantes, a questão da industrialização do Estado, que esse é um grande problema, e a Lei Candir, nesse aspecto, ela inibe a industrialização do Estado, porque ela fomenta a exportação de commodities. Correto, né? correto. E aí isso o Estado perde muito, já perde com não ter o imposto, né, dessa exportação, de não ser beneficiado pela exportação, e perde mais ainda por não industrializar o Estado. Não, a Lei Candir estimula, mas estados inteligentes agem no sentido de industrializar a sua produção. Claro. Basta ver aqui Mato Grosso do Sul proíbe exportar mais do que 50% da sua soja. Aqui nosso vizinho. E tem uma arrecadação boa com isso. E tem uma arrecadação muito melhor com isso. Aqui não se faz isso. Por que tem uma arrecadação melhor? Porque os outros 50% eles não têm o que fazer, a não ser industrializar. Para ganhar mais dinheiro. A não ser industrializar. E enquanto não tiver esses marcos regulatórios aqui. Mas é muito óbvio, quando você tem um incentivo fiscal dessa natureza, que você não paga 1 centavo de imposto para exportar, você recebe o dinheiro limpinho, né? E o discurso está certo, você não tem que exportar imposto mesmo, mas é óbvio que o cara não vai investir o dinheiro dele na industrialização para competir com o produto industrializado no mercado, sabe-se lá como que é o mercado internacional. Não, né? Então, mas Mato Grosso do Sul, por exemplo, aprovou uma legislação que é protetiva, inclusive nos cálculos que eles fazem sobre o imposto e também os limites da isenção do farelo de soja. Então tem uma certa proteção. Eu acho que o Mato Grosso está perdendo o seu momento histórico importante. Desenvolveu a agricultura, tem uma arrecadação, pegar excedente econômico e aplicar na indústria. Isso é política pública, tem que fazer isso o governador, mas o governador vai e se pronuncia em público: eu não vou mudar a cobrança de impostos por causa do apoio eleitoral de um setor que tem poder econômico e nem tem peso eleitoral. Tem peso eleitoral porque tem peso econômico. Mas ele não tem peso eleitoral de voto. Não. Mas assim, com a proibição da contribuição da iniciativa privada, você não pode mais ter contribuição de CNPJ, você só pode ter contribuição de CPF. E quem tem dinheiro em CPF é só produtor rural. É produtor rural. Exato. Então é esses aí que estão mandando, né, na governança do Estado de Mato Grosso. Porque eu voto, como dizia Norberto Bobbio, como qualquer outra mercadoria, comprado, né? Uma parte do voto para os que não têm consciência, tem os que não têm consciência e vendem, e tem outros que não têm consciência e compram. Então sempre tem quem quer vender e sempre tem quem quer comprar.
Então, o que eu acho que esse discurso, quando eu estou falando do Blairo Maggi, estou dizendo pessoalmente, como liderança desse movimento, é que tem uma coisa que a população do Mato Grosso não vê. Nós estamos sendo insustentável, e não é um discurso ecológico, é um discurso econômico. E não estamos utilizando essa degradação que ainda fazem e a riqueza disso para industrializar, criar emprego e se sustentar no futuro. Portanto, esses que estão os grandes compradores dos plantadores, como o Blairo Maggi e companhia, Bung e outros, esses, na hora que acabar o território, eles vão para outro lugar. Não tem nenhum compromisso com a população do Mato Grosso. Tem uma pergunta aqui do Jefferson, do Bosque da Saúde. Queria que você interpretasse a afirmação dele. Bom dia, Antero. Na verdade, o que estamos fazendo ao exportar soja é doar nossa reserva de água. Por que essa relação? Não, tem Jefferson do Bosque da Saúde. Não, tem muitos estudos sobre isso. Porque a utilização da água, como ela tem uma quantidade, tem estudos vários da universidade, ela tem uma quantidade de água que incorpora na soja. Quando você leva ela, você leva água. Então isso é uma quantidade muito grande. Mas também outros estudos que se desenvolveram, que é a utilização dos aquíferos. Tanto é verdade isso que tem hoje uma ruptura, que já foi declarada de público, entre os próprios produtores. Há uma parcela de produtores e a liderança de produtores de soja nesse estado que é contra o pivô. E tem feito movimento contra o pivô. Inclusive, nós vamos começar uma campanha com uma parcela do governo a nosso favor. Por quê? Porque eles acham que é uma temeridade você fazer 3 colheitas, instalar o pivô num lugar que um plantador me disse, em que Deus me deu 2 colheitas e nunca falhou. E ainda eu quero uma terceira. Isso é uma fome de lucro desmesurada, e eu estou afetando com isso a nosso potencial e a qualidade e também o que nós temos de água nos aquíferos. Então tem uma ruptura, estão se pronunciando inclusive publicamente para a proibição inclusive dos pivôs. Inclusive a ACEMA está dificultando a aprovação dos pivôs de água. Agora, doutor Scalop, do seu ponto de vista jurídico, do seu ponto de vista da legislação, tem como cobrar essa água que vai com a soja? Tem como o Estado cobrar? Tem um mecanismo que é muito simples. Numa reunião com todos os procuradores gerais de justiça da Amazônia, fiz uma exposição, e com o governador Simão Jatene, porque eles têm um outro problema, que é o enclave do minério no Pará, né? Eu fiz uma exposição com ele, mostrei, é engraçado porque eles estavam falando no dia, eu acho que não sei se eu já comentei, que eles estavam falando no dia sobre os trens que levavam os minérios para fora e não deixavam a riqueza no estado. No dia que eu estava lá, ou na hora, até recebi de um jornalista de Altaraguaia, filmando um tempão os trens saindo de Mato Grosso. Ele estava querendo dizer que eles estavam levando soja e água também. E eu passei isso na hora para eles lá também. Foi impressionante assim a coincidência. Todos nós reclamando, mas todos reclamando com uma base inclusive legal. A água é da União, Constituição, acabou, é da União. Então, se você vai usar um bem público, você precisa da outorga, da autorização. Mas a outorga, se você não cobra por ela ou não faz o levantamento adequado, ela é piada, ela é um papel. Então, no Mato Grosso tem uma resistência governamental e da Assembleia Legislativa de cobrar o patrimônio público. É uma aberração isso, porque como ele é um patrimônio da União, é óbvio, se alguém vai usar, precisa de uma autorização consequente e também com peso financeiro. E aqui no Mato Grosso não. Sim, mas se é da União, não cabe à União propor esse tipo de... Não, mas a outorga onerosa seria feita pelo Estado, que tem competência, porque é uma outorga dada, que é um sistema de licença por competência concorrente e por delegação. Então o Estado do Mato Grosso tem de fazer isso. E esse recurso viria para os cofres do Estado? Diretamente. Nós fizemos um levantamento, entregamos na época, eu não lembro da região, para o Pedro Tax, demonstrando que num determinado período, igual faziam na região de Piracicaba,
faz 2 anos praticamente, eu acho que entregamos isso. E que nós tínhamos uma previsão de arrecadação naquele período, naquela quantidade, naquela região de 200 milhões de reais. Tem algum estado que cobra isso? Quase todos cobram. Mato Grosso do Sul cobra, São Paulo cobra. São Paulo, o sistema de água estadual é sustentado por isso. Pedro Taco sabe disso. Ele sabe disso. São Paulo, eu tive no Conselho de Administração da Sabesp. É um negócio extraordinário. São Paulo, você não abre um poço artesiano na sua casa sem autorização da Sabesp. Claro. Aqui é o Deus dará. É o Deus dará. Eles fizeram aqui um empreendimento aqui agora, nessa ida pra Guia, estão oferecendo mar em Cuiabá. Isso é um absurdo. Eles estão furando o solo, retirando a água, oferecendo mar em Cuiabá, e assim, qual que é o estudo que tem em Cuiabá? Quantos poços artesianos pode ter em Cuiabá? O poço artesiano aqui não era para ser permitido. Assim, eu abro na minha chácara. Para aí. Eu requeiro na minha chácara. O órgão do estado vai lá e autoriza. Porque daqui a pouco isso é um bem finito. Você vai acabar com a água do subsolo. E tem um detalhe que eu repito em todos os lugares, que as pessoas precisam. Olha, a maioria da população, especialmente em Mato Grosso, ela está urbanizada, ela está na cidade. E na cidade, Antero, não produz alimento. Primeira regra. Você tem que criar um cinturão verde. Olha, o estado do Mato Grosso e Cuiabá, especialmente a região metropolitana, ela não tem cinturão verde projetado. E o Estatuto da Cidade deu pela primeira vez atribuição no Brasil a que o prefeito pudesse disciplinar a zona rural dos seus municípios. Antes não podia. Justamente para criar o cinturão verde alimentar da cidade. Não tem uma política do prefeito aqui nesse sentido. Nem uma política. E também na cidade não se produz água. Nós estamos fazendo um levantamento fantástico, vamos exportar para o Brasil aqui, sobre as nascentes, fizemos um levantamento, a universidade já tinha feito, eles tomaram conta das nascentes. Então, se a gente não cuidar de água fora, amanhã vai faltar aqui dentro. São 2 regras básicas. E as pessoas precisam entender isso. Doutor, nessa linha de as pessoas estão tomando as nascentes, a gente tem agrotóxico contaminando rios, a gente tem ali desmatamento seja para madeira, pecuária ou soja. A gente vê aí que a degradação ambiental, ela acontece na cidade, acontece na região da zona rural, acontece em todas as regiões. Agora, o judiciário está preparado para justamente fazer esse peso do dano ambiental causado e o que quem causou o dano deve ressarcir ao município, ao estado, à União pelo dano causado? A justiça está preparada para isso? Olha, além do peso econômico, eu quando falo Brário Magro, porque eu estou falando uma coisa que eu reputo como importante. O discurso dele na liderança é um discurso de toma e estraga território, em nome do lucro da propriedade individual sem função social. Esse é o discurso dele. Então é uma liderança em Mato Grosso que ameaça ainda continuar mais no poder político, se associando obviamente ao poder econômico, e ele, poder econômico, tomando conta do poder político, nesse sentido. Então, constroem uma cultura para a população, inclusive para os promotores, juízes, que são gente, para os serventuários da justiça, que são gente, para os funcionários da SEMA, que são gente, constroem uma ideia do desenvolvimento, que seu filho vai ter emprego com mais terras tomadas, se matar índio, tem mais emprego. Isso é, além de cruel, ele é atrasadíssimo, ele não funciona. Então, esse discurso que precisa ser combatido. E para combatê-lo, nós temos dados, mas os dados que a gente reúne aqui no Ministério Público, audiência pública, nós enchemos um lugar com 250 pessoas, mas nós precisamos falar para 2.000, 3.000, 4.000, 100.000 pessoas. E a dificuldade é muito grande de dar esses dados como está se comportando. A outorga é um absurdo que eles não paguem a outorga, que a gente chama outorga onerosa, porque ela controla o uso da água. E ela, além de controlar, vai obrigar o Estado
isso que o Antero falou, ter um controle da quantidade da água que aquífero ele está retirando, vai secar, vai atrapalhar a vazão de determinada área úmida, inclusive, ou de rios. Então ele vai ter um banco de dados para poder entender isso, mas nada disso é feito. E contra isso vai um discurso que é atrasadíssimo, um discurso de enriquecimento de meia dúzia de companhias no estado do Mato Grosso, que se apropriaram de Mato Grosso, se apropriaram do poder político e também do poder eleitoral. E aí fica difícil. Tá, deixa eu mandar um recado aqui às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. O William Brasil, parabéns pelo programa, obrigado William, um abraço. Gervásio Leite, bom dia Antero e toda a equipe da capital. Vi você comentando sobre o misto, o Gervásio. Depois nós falamos do esporte. Muito obrigado, Gervásio. Ele acha que se o misto não virar cor da empresa, vai ser daí para pior. Eduardo Maon, forte abraço ao querido professor Scalopi. Gervásio Leite, o vice do governo é do agronegócio. Como o governo irá cortar o mesmo? J. Lemos, equipe nota 1000, Antero, Mauro Camargo e os demais. Muito obrigado, J. Lemos. J. Lemos é lá de Peixoto de Azevedo, tá nos assistindo lá. Antero, só uma digressão, me lembro que em Peixoto de Azevedo, paramos nós dois numa campanha, o candidato a governador, você deputado federal, na colina, assim, e ficamos pensando e conversando. Eu lembro até hoje, num palão antigo, e olhando o Peixoto de Azevedo naquelas palafitas, que não era o que é hoje. Faroeste, né? Era mesmo. Eu me lembro dessa cena, nós dois aí foi refletindo. Era uma cena de faroeste, era tudo filme de faroeste. Exato. Casas de madeira, piso, é um negócio. Exato. E parecia que você estava realmente. E a gente fez campanha lá, hein, Mauro? E naquela época era tiro mesmo, né? Não, e na política melhoramos a vida lá. É verdade. Melhoramos. O Dani Oliveira fez o hospital regional lá, levou o asfalto pra lá, junto com o Fernando Henrique. Melhorou. O Peixoto hoje houve uma proteção do rio também. O sistema de abastecimento de água melhorou muito, nossa. Agora tem aqui, esse evento, vamos voltar ao evento que ocorrerá no Sesc Pantanal. Eu tô vendo aqui a programação, né? Oficina de miniaturas e maquetes com a arquiteta Marcela, debate com o tema Áreas Úmidas para um Futuro Urbano Sustentável com a professora Kátia Nunes. E lançamento do livro Marcos Reverenciais para a Lei Federal do Pantanal e Gestão de Outras Áreas Úmidas. Livro bonito. De Kátia Nunes. E também de Érica Cesarini de Arruda e Wolfgang Junk. Acho que falei certo, né? Wolfgang Junk. Fala mais sobre essa programação. Vai ser dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. Na verdade, o SESC tinha programado por causa da responsabilidade dele. Como o maior empreendimento ambiental é esse daqui em Poconé, no estado do Mato Grosso, no Pantanal, e o SESC é do Comitê de Áreas Úmidas Nacional e representa o interesse de várias áreas úmidas e de entidades, organizações. Então eles estão fazendo uma programação que eles dessa vez estão fazendo com toda a população no entorno, para conscientizar a população de Poconé, as crianças especialmente, da importância do Pantanal, da vida pantaneira, da cultura. Estão fazendo um trabalho nesse sentido. No meio dessa programação, nós íamos comemorar aqui o Dia Mundial das Áreas Úmidas, e então resolvemos fazer lá com uma reunião de especialistas e levar algumas autoridades para poder compreenderem o que está acontecendo. E lançamento desses livros, lançamento do projeto que é a ação que vamos fazer esse ano no estado do Mato Grosso. Que não é uma ação grande como eu gostaria, né? Gostaria de ter força até policial para isso, em verdade, né? Para reprimir esse abuso. Mas na verdade vamos fazer um trabalho de conscientização, de reunir as lideranças regionais, com o Ministério Público como um grande articulador regionais em defesa dessa região. E especialmente, Antero, é que a população de Cuiabá, por exemplo, metropolitana, tenha conhecimento que tem outras áreas úmidas também. O estado do Mato Grosso é lindo, rico, sabe? Então nós precisamos fazer um trabalho, como por exemplo, trabalho em Nobres. Eu trouxe o promotor de justiça, foi o promotor de justiça, que hoje é coordenador em Mato Grosso do Sul, e meu companheiro no projeto Tiago Pantanal, ele foi o promotor de Bonito.
Ele e um padre inicialmente lá, que depois se tornou até prefeito, eles fizeram um grande levantamento e uma grande ação de proteção de Bonito, que virou uma indústria turística. Além de proteção, ela dá riqueza e você tem uma visitação muito grande do mundo inteiro. Nós queríamos que Nobres se tornasse isso. E o Sesc está se implantando lá também. Então nós estamos iniciando uma conversa com o Sesc nesse sentido, e então estamos conversando. Agora vai ter o remanejamento de promotores, vão se movimentar, e nós vamos fazer uma articulação também em Nobres, ver se desenvolve essa região turisticamente, organizadamente, né? Ela já está bonita, mas precisa aumentar a proteção disso, precisa de uma ação governamental, na verdade. Tá, e só para encerrar, essa questão do Parque da Serra Ricardo Franco, Padilha ganhou a parada? Não ganhou não, mas a gente precisa tomar cuidado, porque afinal o chefe da Casa Civil do governo Temer, numa era de impunidade, agora ele manda muito. Agora eles vão tentar fazer tudo, né? Porque está terminando o mandato. Estão tentando, eles estão na verdade contratando advogados aí numa reunião que eu estou sabendo, para poder tentar anular o parque. Estão conversando com deputados, que a gente já conversou com eles recuaram. A grande liderança deles, que aqui nessa emissora denunciei que tinha 4 ações, agora tem um outro processo que apareceu agora por causa da faculdade de Dom Aquino, que foi vendida por Gilmar. O Gilmar vendeu para o governo do estado, ele foi intermediário, ele era reitor. Então essas pessoas, né, têm de cuidar da vida deles. O doutor Adriano. Tem de cuidar da vida deles. E as pessoas, eles vão com muita ambição, acham que pode tomar conta, porque virou aqui o que você diz, terra de ninguém. As pessoas pensam que pode se aproveitar, mas tem um momento que tem pessoas também, instituições, que não permitem isso. Então nós estamos numa ação lá, vamos fazer também uma audiência pública nesse sentido lá, e estamos com 50 ações, e agora vão iniciar ações criminais, e vamos ver onde nós vamos, né? Mas estamos também, Antero, é bom dizer, a população de lá, fazendo acordos. Nós estamos propondo acordo com as pessoas para que espere a indenização, que tem parte das fazendas do parque que se abstenham, e inclusive não só se abstenham, mas reconstruam uma parte, pelo menos das encostas, e comecem a investir em turismo, com pousadas, com trilhas, com caminhadas, e alguns acordos já com proprietários lá está surgindo com isso. E quem sabe, se nos derem tempo, a gente recupera e transforma aquilo num bonito lugar de lazer, por exemplo. Tá. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Sucesso no encontro. Bom vê-los.